A ideia é ótima. Só que a gente, de novo, a gente tem que fazer isso dentro desse contexto. Por quê? Eu não tenho como separar isso que você está propondo de uma mudança no critério de submissão da resolução. Porque não adianta eu dizer, olha, se entrou no critério de submissão, é muito difícil eu falar, não preencha, não pague os R$ 45.000, ou não preencha o formulário. Porque eu acho que a questão existe o custo, sim, dos R$ 45.000, mas existe também esse custo que, no caso de fundos, pode ser um custo elevado, que é o preenchimento do formulário com muitas informações, enfim, que talvez não fossem nem tão acessíveis assim. O que a gente teria que fazer seria, o que a gente vai fazer agora? Com esse, não sei se a gente pode chamar isso de relatório, enfim, que a gente está tentando construir junto com eles, a gente poderia usar isso como insumo para redimensionar o critério, especificamente para fundos, por exemplo, junto com a questão da venda de ativos, e aí esse formulário continuar sendo um instrumento para que a gente monitore se a mudança foi correta, enfim, e esse formulário acaba fazendo um papel de ser um pouco esse instrumento, né? Porque mandou o formulário, o CAD mandou o formulário, o relatório, o CAD não falou nada, né? Porque são agora, operações que a gente não gostaria de ver. Duas coisas que eu acho que tem que ser incluídas nisso seria o papel da CVM, porque eu acho que esse formulário tem que ser integrado às obrigações de reporting, que hoje já são elevadíssimas, né? E a CVM só aumenta esse negócio, e com o CAF também, porque hoje a gente tem percentuais diversos, né? No CAD, na CVM, no CAF, na Bovespa, quer dizer, cada entidade tem o seu, isso precisa ser integrado, né? O conceito que eu estou querendo sugerir aqui, né? E o K-Review tem uma frase muito forte, uma recomendação muito clara nesse sentido, de não tentar regulamentar processos, de regulamentar condutas. Uma vez que a gente tenha essa faixa flexibilizada, vamos dizer assim, né, pré-notificação, porque a notificação está na lei, e aí se entrou ali não pode fazer nada, você tem, quer dizer, todas as penalidades para alguém que, de má fé, bote uma transação lá que não deveria estar. Por exemplo, se a CSN faz um fundo para comprar as ações da Usiminas, sei lá. E você tem a possibilidade de ir em cima desse pessoal. Mas você libera, talvez não 80%, mas talvez 90% das transações, né, que ficariam isentas desse custo. Tá? Então, isso é que eu queria colocar com relação ao ponto das notificações. O ponto que é mais importante para a MEC, e eu vou me repetir, Vinícius, porque a gente já teve essa conversa, realmente, é com relação aos direitos políticos, né? E a decisão de Usiminas e CSN foi instrumental nisso pela riqueza de consequências do fato, né? Eu já mencionei durante as apresentações, eu acho que tem uma distinção fundamental entre uma compra de controle, né, dado o caráter legal da figura do acionista controlador, e a compra de uma participação minoritária que, embora relevante, e embora com efeitos concorrenciais, como o CAD tem colocado corretamente, na minha opinião, é completamente distinta do ponto de vista do que pode ser feito pelo acionista que agora detém aquelas ações. A decisão do impedimento prévio de voto, que, aliás, a MEC defende em muitas situações, que a CVM só agora está avançando, graças ao nosso Alexandre Brodel, com o caso Tractebel, nesse caso, né, ela acaba sendo ruim por, mais uma vez, uma questão conceitual. Vivemos num país positivista, né, e temos uma lei que traz o conceito de dever de lealdade. Isso é um conceito complicado para culturalmente ser absorvido por todo mundo. A própria CVM tem evoluído na interpretação desse conceito ao longo do tempo. Eu me recordo dos casos de Arapuã e Mapping, quando houve fraude e conselheiros foram absolvidos sob a alegação de que o papel deles no conselho era prestar consultoria macroeconômica. Ou seja, é um completo desentendimento do que é responsabilidade de administrador. Hoje, isso já não funciona assim.
e a gente pega a decisão do caso Sadia, e há, de fato, uma diligência da CVM em identificar aonde está o dever de lealdade, né? Então, esse é uma semente que está brotando e que é muito importante para a integridade do sistema que foi proposto pela nossa lei em 1976. A gente bate num monte de coisas da lei, mas tem que se dizer que foi uma lei visionária, é uma lei com grau de sistematicidade impressionante. No caso Enersis, que está acontecendo no Chile agora, o Senado aprovou às pressas uma reforma na lei das sociedades anônimas para incluir um artigo parecido com o nosso, do impedimento de voto do controlador nos casos de aumento de capital em bens. Vale para alguns, não vale para outros, né? Então, esse é um conceito que nós acreditamos que deva ser preservado. A figura do administrador, a responsabilidade do administrador e o dever de lealdade, ele precisa ser incentivado e não diminuído, né? Essa decisão diminuiu a visão do administrador como sendo uma figura separada do conselheiro. E eu acho que o conselheiro já está sujeito a penalidades suficientes, tanto no âmbito do direito concorrencial, como na lei do mercado de capitais, que pode levar ele para a cadeia, se ele tiver uma linha aberta com qualquer acionista que seja, principalmente se for um acionista concorrente. Então, já existem as punições aí e existe mecanismo que possa ser, por exemplo, monitorado, né, o tipo de comunicação que está acontecendo, ou o tipo de deliberação que aquele conselheiro vai participar ou não participar, né, como já aconteceu nos casos de telecomunicações no passado. Em suma, eu faço votos para que a gente consiga caminhar sempre em parceria CAD, CVM e CAD, CAF, no sentido de fomentar esses conceitos de dever fiduciário de uma maneira compatível com o direito concorrencial. Era o que eu queria colocar.